7h54 em Goiânia, 7h54. A gente continua falando sobre pandemia. O primeiro lote das vacinas fabricadas pela Pfizer-BioNTech chegou a Goiás. Toda a remessa vai ser utilizada para a aplicação da primeira dose. Para a gente ter mais detalhes sobre a vacinação, a gente conversa agora ao vivo, em áudio e vídeo, com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Flúvia, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, sempre, né? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom, Flúvia, qual a diferença para a gestão aí dessa vacina da Pfizer? Ela tem que ficar acometida de um jeito diferente? Por enquanto, só aplicação em Goiânia? Exatamente. Essa vacina ela é diferente de todas as demais que a gente já trabalhou até então. Desde o seu armazenamento até a sua diluição, porque ela não vem pronta, ela tem que ser diluída, até a dosagem, a seringa que é utilizada. Então, a gente tem aí um momento de aprendizado, né, com essa nova vacina. Por isso que nessa primeira remessa houve um consenso entre todos os estados brasileiros para que ficassem somente nas capitais. Então, Goiânia estará recebendo hoje, né, as suas primeiras doses de Pfizer. O município é que define em quais as unidades serão utilizadas essas doses. O grupo é o grupo, né, vigente do momento que vai receber. E uma coisa que eu preciso deixar muito claro para todos, né, não há um cardápio de vacinas hoje onde você chega e escolhe qual vacina você quer. Na verdade, a vacina ela vai estar disponível nos postos de acordo com o grupo prioritário e pode ser qualquer uma das três, pode ser a Coronavac, pode ser a AstraZeneca, pode ser a Pfizer. Eu falo que a melhor vacina é aquela que está disponível no momento, porque todas elas têm segurança e eficácia comprovadas. Então, não tem por que ser uma em detrimento da outra. E quanto mais pessoas vacinadas, mais vacinas, mais pessoas vacinadas, e melhor vai ser a qualidade de vida e a volta mais rápida para a nossa normalidade. Pois é, dessas 17 mil doses, elas ficam todas em Goiânia, e onde elas vão ser aplicadas? Assim, quais os locais que elas ficarão disponíveis? Sileide, o município é que define, né? Eu estou pela Secretaria de Estado, então a partir do momento que a gente entrega a vacina para o município, claro, seguindo as normativas nacionais, estaduais, onde fala qual que é o grupo prioritário, o intervalo, mas aonde vai ser disponibilizada, o município é que vai definir, tá? E o grupo vai ser o grupo do momento. Ela tem que ser utilizada em local com refrigeração, né, e com ar-condicionado, porque até para manipular essa vacina, ela precisa ter uma temperatura máxima ambiente de 25 graus. Então, ela não pode ser usada, por exemplo, em drive-thrus, né, não é possível. Então, ela tem que ser utilizada em local com climatização de ar, que é outra diferença das outras vacinas que a gente está habituado a usar. Então, nem nas tendas, nos colégios onde a vacinação é feita em espaços abertos? Não, só se o colégio tiver uma sala com ar-condicionado, aí sim pode ser utilizado dentro daquela sala, sem problema. Mas ela tem todos esses critérios para utilização que devem ser seguidos, para não perder qualidade. Você disse que ela é diluída. Como é que é esse processo? Ela é diluída em quê? Ela vem, como se fosse um concentrado congelado, né? Essa vacina está chegando para nós a menos 20 graus e ela pode ser mantida a menos 20 por 14 dias. Depois de descongelada, ela dura 5 dias, em temperatura de 2 a 8 graus. Depois de diluída, né, a gente usa soro fisiológico, né, então vai ser usado soro fisiológico para diluir essa vacina. Depois de diluída, o frasco tem que ser utilizado em 6 horas. Então, por isso que ela tem muitos nuances, né, muitos itens assim, específicos que a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar, uma equipe muito bem capacitada. E à medida que a gente vai se habituando com essa vacina, a gente vai ampliando o número de unidades e de municípios que estarão utilizando nas próximas remessas. Bom, Flúvia, diante dessas dificuldades todas, eu pergunto o seguinte: o Estado vai ter condições de receber doses maiores de vacina? Tem refrigeradores ou freezers, melhor dizendo, suficientes para quando começarem a chegar em quantidades maiores? Sim, a gente tem vários municípios, Sileide, já nos relataram que inclusive já compraram esses freezers, né? A gente tem município, a gente está fazendo esse levantamento no estado como um todo. A próxima dose deve vir em segunda quinzena, final de maio, né, provavelmente. Então, a outra remessa. E esse é o prazo que a gente tem para se adaptar agora.
ela, como eu falei, ela pode ficar menos 20 graus, entre menos 15 e menos 25 graus. Essa temperatura, aqueles freezers horizontais, inclusive, que a gente já utiliza na nossa rede de frio para vacina oral da poliomielite, ela pode acondicionar essa vacina também, né, se ela ficar entre menos 15 e menos 25. Muitos municípios também possuem esses freezers, que é onde eles guardam o gelox, que é aquelas bobinas de gelo que usa para colocar dentro das caixas, é usado esse freezer. Então, a gente vê, sim, possibilidade de utilização por vários municípios, né? Não digo todos, porque a gente tem esse tempo também de transporte. Então, a gente está... Esse momento agora de recebimento, a partir de hoje, vai ser um momento onde a gente vai testar e avaliar o tempo de transporte, temperatura de caixa a ser utilizada, vai ser realmente um momento de teste para nós. Pois é, aquele movimento de empresários pela vacina, ele estava auxiliando, né, nessa estrutura. Você sabe me dizer se eles foram importantes nesse aspecto dessa rede e de preparar essa rede? É muito importante, sim. Nós temos esse trabalho junto com o Grupo Unidos pela Vacina, repassamos a ele uma lista, né, de materiais, de itens e serviços que poderiam nos ajudar. A última informação que eu tive desse grupo é que eles estavam em processo de aquisição já tinham conseguido 100% de doação para todos os itens levantados, e nesses itens a gente tem inclusive geladeiras, né, câmaras frias com um no-break para aguentar caso caia energia, caixas térmicas, bobinas de gelo, termômetros, uma série de itens, né, que eles já conseguiram 100% dos doadores estão em processo de compra, estamos nesse aguardo. Mas hoje, mesmo sem essa ajuda, se chegasse, a gente já sabe que, principalmente nos maiores municípios, é possível usar essa vacina. Ela pode ficar, Cileide, 5 dias de 2 a 8 graus. Né? Ou seja, de 2 a 8 graus são geladeiras que a gente já utiliza. Então, é possível usar sim. Você já tem noção de total de vacinas que virão da Pfizer ou é impossível saber isso? Não, o contrato, esse primeiro contrato que o Ministério da Saúde fez com o laboratório Pfizer, é um contrato de 100 milhões de doses até setembro deste ano. Então, existem umas remessas previstas, né? As maiores remessas acontecerão em julho, agosto e setembro, né? São remessas maiores. E até setembro, então, são 100 milhões de doses para o Brasil como um todo. 100 milhões de doses significa que vacinaremos 50 milhões de brasileiros, porque elas são 2 doses. Né? Então, são 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, né? É uma definição agora recente do Ministério, tá? Que entre a primeira e a segunda dose serão 12 semanas de intervalo, igual a AstraZeneca Oxford, é o mesmo intervalo dela. Isso facilita até para quem for aprazar na unidade de saúde. Então, até setembro, 50 milhões de brasileiros serão imunizados com a vacina Pfizer. Isso significa que o Goiás recebe 3%, é isso? Não é, depende do grupo, Cileide, porque o cálculo da remessa é de acordo com o grupo prioritário do momento. Exemplo, nós agora estamos vacinando portadores, vamos começar, né, portadores com morbidade. Então, o Ministério faz um levantamento de qual que é a população estimada de pessoas com comorbidade para cada estado e encaminha a quantidade de doses proporcionalmente. A mesma coisa que a gente faz com os municípios do estado. Pois é, esse número da última remessa, que foi a maior da AstraZeneca, 211 mil doses, tem relação com o número de pessoas com comorbidade no estado? Tem sim. Então, essa última remessa ela veio para terminar idosos e também para já iniciar portadores de comorbidade. No estado, segundo estimativas, né, feitas, nós temos cerca de 616 mil pessoas portadoras de comorbidade menores de 60 anos de idade. É um dado estimado, né, isso pode ser um pouco maior ou um pouco menor, que é uma estimativa, mas são cerca de 600 mil pessoas. É o maior grupo prioritário de todos os grupos que a gente tem levantados no plano. Flúvia, tem tido muitos relatos de pessoas que tomam AstraZeneca e têm alguma reação. Sintomas, assim, reações de mal-estar. Isso é comum mesmo? Qual é a avaliação e a orientação? Olha, em relação à vacina, não só a AstraZeneca, né, mas todas as vacinas, elas podem sim ter reação. Exemplo, H1N1, né, a vacina da influenza, que algumas pessoas têm, outras não. Não é 100%, é todo mundo que toma que vai ter essa reação leve. Deixar claro, a grande maioria que tem reação são reações leves, que vão desde uma dor local no braço até, às vezes, um mal-estar no dia seguinte ou uma dor de cabeça, que passa, em cerca de 24, 48 horas no máximo, isso passa. Mas são reações leves. Eu falo isso, deixo
claro, porque toda medicação, se a gente pegar a bula, né, vocês verão que tem reação. Né? Toda medicação tem um percentual de pessoas que podem ter reação. E as vacinas não são diferentes, mas são reações leves, não são reações graves. E eu falo sempre que a preocupação, às vezes a pessoa fala, eu estou com medo que eu vou ter reação. A gente tem que ter medo da doença. A doença mata, a doença hospitaliza, intuba, né? Leva para a UTI. Essa tem que ser a preocupação. A vacina, ela é protetora. Flúvia, Goiás está com problemas de segunda dose da Coronavac? De quantos municípios nós temos que não tem a segunda dose para quem já tomou a primeira da Coronavac? Cleide, nós fizemos uma estratégia aqui no estado de Goiás, né, em que a gente conseguiu garantir que para todos os municípios que receberam a D1, que é a primeira dose da Coronavac, receberam no mesmo quantitativo até o momento as segundas doses, na mesma quantidade. O que aconteceu? Nós tivemos duas situações, não vou falar município, porque são situações esporádicas, mas tivemos municípios que usaram a segunda dose como primeira, isso aconteceu, tá? E aí falta realmente para a segunda dose. E temos municípios que tiveram muitas queixas técnicas de perdas, ou seja, ao invés de conseguir 10 doses por frasco, foram 9, foram 8, que vocês inclusive relataram isso nas últimas semanas. Então, nós temos essas duas situações. Então, só deixar claro, nós encaminhamos segunda dose na mesma quantidade que encaminhamos primeira dose. Porém, devido a essas situações, alguns municípios não conseguiram vacinar 100% do grupo que precisava receber a segunda dose. O que nós estamos fazendo? Nós estamos levantando esses municípios e estaremos encaminhando essas doses de acordo com o que a gente recebe. Agora, o Butantan teve problema, né, de entrega nas últimas semanas. A gente está dependendo dessa entrega para regularizar. Alguns municípios nós já vamos atender, nós já começamos a atender, os maiores principalmente. Goiânia não faltou segunda dose, né, Aparecida não faltou segunda dose, então os grandes municípios estão conseguindo administrar bem, e os outros municípios que estão aguardando a segunda dose, nós estaremos enviando de acordo com o recebimento. Agora, o que eu quero deixar claro? Todos precisam seguir os protocolos. Se usa D2 como D1, ou seja, a segunda dose usa como primeira, ele vai ter problema, porque ele não vai ter segunda dose, porque é tudo mandado de acordo com o quantitativo do mês da remessa. Então, a gente tem feito esse apelo a todos os gestores municipais para que sigam criteriosamente os protocolos e as remessas para não termos mais problemas, né, além daqueles que já existem. Você tem noção do tamanho desse público que está à espera da segunda dose? Olha, a gente fez até ontem, né, não eram 100% dos municípios ainda não tinham encaminhado, mas nós estávamos aí já com tinha cerca de 2.000 doses aproximadamente, né, no estado inteiro, de 2.000 pessoas que precisavam tomar a segunda e que não conseguiram. Ou porque usaram D2 como D1, segunda dose como primeira, ou porque houve uma perda mesmo de doses por frasco e não conseguiram vacinar todos. Até ontem, cerca de 2.000 pessoas no estado como um todo. Flúvia, essa questão da D2 como D1, né? O que é para ser segunda dose, algumas gestões, enfim, administraram como primeira dose. Não tem a ver com essa orientação divergente do Ministério da Saúde, porque houve momentos em que o Ministério disse, não, vai ter dose e pode vacinar com a segunda para a primeira dose, vai ter dose. Aí depois não tinha mais, voltou atrás. Não tem a ver com isso? Não, deixa eu te falar por que não tem a ver com isso, né? Quando o Ministério falou isso, foi lá na 8ª e na 9ª remessa, nós já estamos na 17ª. Né? Então, lá na 8ª e 9ª, que foram grandes remessas, o Ministério orientou dessa forma. Mas isso foi orientação para o Estado. Quando a gente divide as doses por regional e por município, a gente encaminha um documento deixando claro se aquela dose é para a primeira ou para a segunda dose. E para qual remessa ela se refere. Então, existe uma documentação, a gente às vezes escreve até na caixa da vacina, além do documento, escreve na caixa D1, D2, para que os municípios entendam, né, em que situação deve ser utilizada aquela vacina. Então, eu falo muito isso para os gestores. Na dúvida, entre em contato com a Secretaria de Estado, entre em contato com a Regional de Saúde, a gente orienta, se tiver dúvida, né, mas os documentos, eles são encaminhados previamente e com todas as informações necessárias. Então, pelo que eu estou entendendo, naquele momento que o Ministério disse que poderia usar só a primeira dose, a Secretaria de Saúde de Goiás decidiu seguir a mesma metodologia de continuar dividindo em primeira e segunda dose. Na verdade, o que a gente fez, Leide? Como a gente
A gente não trabalha encaminhando todas as doses de uma vez para os municípios. Então, tem alguns estados, o que ele faz? Do jeito que ele recebe, já encaminha. A gente faz o quê? A gente encaminha quando está perto da segunda dose. Eu não encaminho. Então, com essa metodologia, a gente conseguiu fazer com que essas remessas gradativas fossem utilizadas e a gente conseguisse manter essas segundas doses. Então, não é que nós seguramos todas, dividimos ao meio, mas a gente foi mandando gradativamente, não de uma vez. E com isso a gente conseguiu equilibrar a balança, né, de primeira e segunda dose. Mas agora, a gente não consegue segurar mais. Porque se continuarmos sem receber a Coronavac, aí agora sim a gente pode ter um problema generalizado em todo o estado. Tá, mas porque vão começar a surgir novas pessoas que também tomaram a primeira dose e que chega no prazo de repetir. Isso. Agora, o Ministério nos falou que a gente vai receber essa semana mais Coronavac e que o Butantan conseguiu regularizar a fabricação, né? Porque ele recebeu o IFA e conseguiu regularizar. Então, remessas maiores já virão dessa e para a próxima semana e a gente consegue organizar. Agora, o que as pessoas precisam entender, né? O correto é tomar a segunda dose da Coronavac entre 14 e 28 dias. Nós preconizamos aqui no estado que a segunda dose fosse dada entre 21 e 28 dias. Por quê? Porque a eficácia é maior. Estudos comprovam isso. Então, alguns municípios anteciparam também a sua segunda dose. Isso também fez com que essas remessas tivessem um descompasso. Mas a orientação em documento ofício encaminhado para todos os municípios foi que utilizasse o prazo máximo de aprazamento da segunda dose, principalmente por causa da eficácia. Então, o que a gente está trabalhando com esses municípios? Quem estava antecipando a segunda dose mantém o cronograma de 21 a 28 dias. Né? Ele não está fora da data certa, ele está ainda dentro do prazo e a gente vai conseguir, né, recebendo essas doses, regularizar essa situação. Então, por isso, Cileide, eu falo a importância de todo mundo trabalhar da mesma forma. Às vezes um município ou outro fala, não, eu quero agilizar, eu quero andar mais rápido, então eu vou usar D2 como D1 e isso acaba gerando um problema lá na frente, né, como hoje, que é a falta da D2. Bom, para encerrar da minha parte, Flúvio, a pergunta é a seguinte, vocês têm um cronograma de recebimento de mais doses agora, vai dar uma regularizada, consequentemente, o atendimento desse público agora, dos portadores de comorbidade, qual é a expectativa de conclusão da vacinação deles? Eu falo que assim, a gente tem estimativas de prazo, a gente não tem como bater o martelo, porque a gente depende diretamente do laboratório, da quantidade liberada por esses laboratórios. Mas a gente espera que, se continuar essa regularidade de envios de doses, a gente possa terminar no final de maio ou até a primeira quinzena de junho, né, a vacinar esse grupo de comorbidades. Por isso que a gente sempre bateu o martelo da importância de fechar idoso, trabalhador da saúde e segurança, porque não dá para trabalhar 4 grupos grandes ao mesmo tempo. Então, a gente precisa trabalhar da forma mais ordenada e planejada possível, né? Eu falo possível porque a gente não tem esse cronograma a médio e longo prazo de recebimento de vacina, mas dentro dos grupos, né, do que a gente recebe, se a gente trabalhar de forma organizada, dentro da possibilidade, a gente vai ter menos ruído e menos problemas, vamos dizer assim, em relação principalmente à população. Eu disse que era a última questão, mas eu ainda tenho uma questão, Flúvia. A gente está vendo, a gente tem falado muito aqui no nosso programa de deputados e vereadores apresentando projetos de lei para colocarem pessoas como grupo prioritário. Cada hora é basta chegar lá e pede. O que significa isso, né, para vocês? E 2, quem é que tem autoridade para alterar os grupos dentro do Programa Nacional de Imunização? Olha, nós tivemos várias discussões sobre isso, inclusive no COI. Agora nós temos um documento do Ministério Público Estadual e do MPF, onde ele deixa muito claro que nós deveremos, né, recomenda-se, né, que nós sigamos rigorosamente, criteriosamente o Plano Nacional de Imunização. Que não sejam nem incluídos grupos além daquele que o plano já deixa claro, e nem que a gente antecipe grupos, né, em que a gente suba grupos. Então, isso é o que a gente está fazendo nesse momento, Cileide. Estamos seguindo rigorosamente, né, o Plano Nacional de Imunização. Então, essa inclusão por parte de deputados, né,
Para nós aqui, a gente não vai, a não ser que ele entre no plano nacional, mas hoje nós estamos seguindo, né, criteriosamente o plano nacional. Mesmo que hajam solicitações, eu tenho recebido inúmeras solicitações, né, inúmeros documentos, né, e a gente tem respondido a todos esses documentos, explicando que a gente está seguindo o plano nacional e que só serão vacinados aqueles que o plano incluir. Então, é isso que eu tenho para falar em relação a essas inclusões. Até porque se todo mundo for prioritário, nunca acabou a prioridade, né? Exatamente. Aí todos viram prioritário, né? Agora, sim, essas prioridades a gente tem discutido muito nas reuniões com o Ministério da Saúde, né? Inclusive, uma sugestão nossa de Goiás, e tem os estados que também apoiam, que depois de vacinarmos comorbidades e trabalhadores da educação, que são aqueles grupos, né? Segurança, saúde e educação, comorbidade idoso, que a gente pudesse seguir por faixa etária. Isso facilita operacionalmente, né? Epidemiologicamente tem justificativa, porque quando a gente avalia a gravidade de óbito, quanto mais velha a pessoa, maior é a chance. Mesmo quem não tem comorbidade nenhuma, separando a comorbidade, a gente vê isso acontecer, e isso os dados mostram. Então, a gente está aí trabalhando nas reuniões, vamos ver o que vai acontecer de agora para frente. Mas, seguindo, mais uma vez, a gente segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Seguir por idade depois que acabar os grupos prioritários tem meu apoio. Não vai ter o do Rubens, né? Mas o meu com certeza vai ter. Rubens. Ô Flúvia, só uma dúvida, não sei se você já respondeu isso a Cileide. Depois das comorbidades, aí ao público em geral, como é que é? Não, pelo Plano Nacional, Rubens, depois das comorbidades entram os trabalhadores da educação, tá? Então, assim como a gente faz com influenza, né, que a gente tem lá idoso, só que influenza inclui criança, né, e no caso da Covid não inclui, mas idoso, puérpera, portador de comorbidade, trabalhador da saúde, da segurança e também da educação são os primeiros a serem vacinados. Então, o Plano Nacional para a Vacinação contra a Covid segue essa mesma ordem. Então, após comorbidade, seriam os trabalhadores da educação. Aí depois da educação, todo mundo acima de 18 anos ou não? Não, pelo Plano Nacional aí entram outros grupos, aí tem caminhoneiros, eu não lembro agora todos, que são muitos. Entendi. Mas, assim, eu já vi o plano, é verdade. Industrial, trabalhadores de indústria, tem uma série de outros grupos lá. Tô passando o carro à frente dos bois, né, Cileide? Que ansiedade é essa, né? Por isso que eu falei, que ela disse que o COI defende que, feitos os grupos prioritários, se atenda por idade. Né, começar pelos mais velhos e chegar nos mais novos, porque operacionalmente é melhor. Eu disse que eu concordo, eu acho que você não, mas eu concordo. A Cileide está na... É a Secretaria de Estado, nós, enquanto Secretaria de Estado, junto ao PNI, ao Ministério da Saúde. Isso nem eu defendo o PNI. Mas a Cileide, eu entendo que você defende, eu também defendo que seja assim, mas que chegue logo, né? Enfim. Tem a participação da Joanice aqui, a nossa ouvinte, tá com a gente na live no YouTube, tá perguntando qual é a faixa etária agora. Em Goiânia é 60 anos, mas depende do município, Flúvio, como é que tá isso pelo estado? Olha, na maioria dos municípios, Rubens, está nessa faixa etária de 60 a 63 anos no máximo. Então, a gente deu aí uma homogeneidade em todos os municípios do estado, né? Depois de muitas diferenças lá no começo. Então, a gente espera que a grande maioria desses municípios já finalizem agora, até o final dessa semana, a faixa etária de 60 anos. Idosos, trabalhadores da saúde e também das forças de segurança. Agora, o que acontece? A gente pediu a todos os municípios que, ao finalizarem esse grupo, nos encaminhem documento para informar que ele finalizou, para a gente organizar já a remessa de doses para o grupo de comorbidades. Então, a gente já tem recebido de vários municípios e assim que eles informam, a gente organiza e já libera a vacinação de comorbidades. Aqui em Goiânia está em 60 anos, né? Goiânia e Aparecida, estão já na mesma faixa etária nesse momento vacinando e terminando essa a gente passa para o próximo grupo. Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás. Flúvia, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Obrigada a você, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Flúvia Amorim. Destaque a íntegra dessa conversa sobre vacinação em Goiás. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora em Goiânia, 8h19.